porque o povo, ele ama você. O problema, querido, não é você, né? O problema sou eu, né? O povo rejeitou a mim para que eu não venha reinar sobre eles. Amém, queridos? Então agora começa então 1 Samuel capítulo 9, né? Deixa eu arrumar aqui, eu tô tendo um probleminha aqui. Isso. Saul busca jumentas extraviadas e vai ter com Samuel. Havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Rebecorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Então, o filho de Quis, né? O Saul, ele era um homem que era avantajado na beleza e também na altura, né? Porque você vê que a Bíblia, ela fala, né, especificamente da beleza do Saul e também fala da altura, que do ombro para cima ele sobressaía todo o povo, né? Então estava numa multidão, Saul sobressaía do ombro para cima. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. E disse Quis a Saul seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, disse Saul para o seu moço com que ele vinha: venha e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: nesta cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo quanto ele te diz, sucede. Vamos-nos, pois, agora lá e mostrar-nos-á, porventura, o caminho que devemos seguir. Então, ou seja, né, o filho, né, o Saul, filho de Quis, saiu atrás das jumentas do seu pai, e eles não encontravam, em outra cidade também não encontravam, continuavam caminhando, né? E aí chegou o ponto que o próprio Saul falou assim: não, vamos voltar, deixa a jumenta, depois a gente vai procurar elas. Porque é capaz do meu pai deixar de se preocupar com a jumenta e se preocupar comigo, né, conosco, porque faz tempo que nós estamos fora de casa. Aí o seu moço, né, o ajudante dele, falou: olha, tem um homem de Deus aqui, antes de nós ir embora, vamos consultar ele, porque tudo que ele fala acontece. Versículo 7, ó. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Ou seja, nós vamos ver um homem de Deus, nós não vamos chegar de mãos vazias, né? O que nós vamos levar? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: eis que tenho ainda em mãos um quarto de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Então o servo do Saul tinha ainda um quarto de ciclo de prata, né? E falou: olha, vamos dar isso aqui de presente a ele. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente. Porque o profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Então o vidente, o profeta, era chamado no passado em Israel de vidente, tá? Hoje é diferente, né? Hoje o vidente geralmente é quem lê a sorte, né? O necromante, né? E Deus não se agrada, tá? Mas no passado o vidente tinha outro propósito, era profeta. Versículo 10. Então disse Saul ao moço: dizes bem, anda, vamos, pois. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água e lhe perguntaram: está aqui o vidente? Elas responderam: está, eis aí o tens diante de ti, apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo oferece hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Quem que é esse homem de Deus, queridos, né? Vocês sabem quem é, né? O próprio profeta Samuel, né? Subiram, pois, da cidade, ao entrarem, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto.
Ora, o Senhor um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel dizendo. Ou seja, Deus revelou um dia antes de Saul chegar, Deus revelou que o Saul estava indo ao encontro dele e o que ele deveria fazer. Amém, queridos? Porque Samuel, lembra que Samuel tinha orado a Deus a respeito de um rei que eles pediam e Deus tinha falado, então faça tudo o que o povo pediu, né? Mas vai escolher justamente aquele que eu escolher, né? O rei vai ser aquele que eu escolher. Amanhã, a estas horas, Deus falou para Samuel: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois seu clamor chegou até mim. Então, eu escolhi um homem e ele vai livrar, né, os filisteus, né, o meu povo do poder dos filisteus. É isso que Deus disse. Ó. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já te falara. Este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente? Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao alto. Hoje comereis comigo. Pela manhã te despedirei e tudo quanto está no teu coração te declararei. Quanto a jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para que estás reservado tudo que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Olha que interessante que eles, né? Então Saul foi até o vidente, né? Que era o profeta, né? Antigamente chamado vidente, e ele queria saber das jumentas que tinham se perdido. E foi até ele lá, e só que quando ele encontrou Samuel, Samuel falou para ele assim: ó, não se preocupe com a jumenta, elas já se encontraram, já estão em casa. Você tem algo especial para você e amanhã você vai embora. E para quem que está, ele diz aqui nessa parte, ó, e para quem que está reservado tudo que é precioso em Israel, ou seja, né, ele seria o rei, né, de Israel, o primeiro rei de Israel. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Samuel, tomando a Saul e ao seu moço, levou-os à sala de jantar e lhe deu o lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então disse Samuel ao cozinheiro: traze a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Tomou, pois, o cozinheiro a coxa com que havia nela e pôs diante de Saul. Disse Samuel: eis que isto é o que foi reservado. Toma-o e come, pois se guardou para ti para esta ocasião. Ao dizer eu, convidei o povo, assim comeu Saul com Samuel naquele dia. Amém, queridos? Olha que coisa linda. Então Deus já tinha preparado tudo, né? Já tinha falado com Samuel a respeito da vinda do Saul. Samuel preparou tudo, né? Preparou o banquete. Você vê como que Deus ele já está em tudo no comando, no controle, queridos. Muitas vezes nós não entendemos o porquê que nós estamos vivendo algumas coisas, algumas situações. Às vezes você vai na igreja, talvez você escuta uma pregação, parece que o pastor está falando da tua vida, parece que alguém contou da tua vida para o pregador. Na verdade, é só Deus chamando a sua atenção, mostrando que Ele está no controle, queridos. Isso é muito comum acontecer, né? Versículo 25. Ó, tendo descido do alto para a cidade, falou Samuel com Saul sobre o eirado. Levantaram-se de madrugada e quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: levanta-te e eu irei contigo para te encaminhar. Levantou-se Saul e ambos saíram, ele e Samuel. Desciam eles para a extremidade da cidade. Quando Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós. E tu, tendo ele passado, espera, que te farei saber as palavras de Deus. Então vamos para 1 Samuel capítulo 10. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fostes procurar. E eis que teu pai já não pensas no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho?
Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel. Um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Olha que coisa linda esse aqui, queridos, né? O profeta estava profetizando como que ia acontecer. Né? Você vê Jesus falando, queridos, né, aos seus discípulos a respeito da Páscoa. Vocês vão ir, vão encontrar um jumentinho amarrado, e daí vocês vão pegar aquele jumentinho. Se o dono da casa perguntar para vocês: ei, o que vocês fazem? Vocês vão responder da seguinte maneira, e ele vai preparar tudo e vai abençoar vocês, né? A questão do salão, do cenáculo que vocês vão encontrar, vocês vão entrar ali e nós vamos participar da Páscoa. Deus estava mostrando, queridos, né? Jesus está mostrando o controle de Deus sobre todas as coisas. A mesma coisa sou eu e vocês hoje, igreja. Deus tem o controle da nossa vida, tem a nossa vida nas mãos dele. E ele faz isso para que a gente saiba e entenda que ele está no controle de tudo. Ele estava falando para Saul: olha, você vai encontrar 3 homens, cada um vai estar segurando isso, aquilo, e eles vão te entregar isso, você recebe das mãos deles. Ou seja, para que ele veja, quando ele estivesse indo para casa, que não era uma brincadeira, era algo que Deus havia o escolhido para ser o rei de Israel mesmo, queridos. Isso é muito bonito, é muito gostoso. Eu vejo isso aqui acontecendo agora. Eu lembro de muitas coisas que Deus tem feito na minha vida em particular, mostrando as coisas antes de acontecer. Ó, eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Olha que coisa linda, queridos. Então, esse aqui simboliza hoje profeticamente o batismo do Espírito Santo, né? Quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós somos transformados, né, em outros homens, né? Outro homem, outra mulher, né? Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Então, quando isso acontecer, fique à vontade para fazer o que você está sentindo no teu coração, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerá diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que há de fazer. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Ou seja, Deus adiantou tudo aquilo que o profeta havia dito, aconteceu, mas não aconteceu nesses dias decorridos, foi tudo num só dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então o homem respondeu: pois quem é o pai dele? Pelo que se tornou em provérbio. Está também Saul entre os profetas? Né? Então virou um profeta. Né? Está Saul entre os profetas? Porque ele estava profetizando, né? Profetizando pelo Espírito de Deus, né? E tendo profetizado, seguiu para o alto. Perguntou o tio de Saul a ele e a seu moço: aonde fostes? Respondeu ele: a buscar as jumentas. E vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul: conta-me, peço-te, o que é que vos disse Samuel? Respondeu Saul a seu tio: informou-nos de que as jumentas foram encontradas. Porém, com respeito ao reino de que Samuel falara, não lo declarou. Ou seja, o tio perguntou: o que o profeta falou? Não, ele falou que as jumentas foram encontradas, só isso. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor Deus de Israel: fiz subir a Israel do Egito e livrei-os das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. E lhes disseste: não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Então você vê que isso é o coração de Deus, igreja. Deus entendeu e respondeu, né?
abençoou o povo, né? Deu, entregou para eles, né, o que eles estavam pedindo, mas espiritualmente, na essência, o que estava acontecendo é que Deus, ele não queria mais depender de Deus. Eles não queriam mais esperar em Deus o seu socorro, a sua bênção, e eles queriam esperar de um homem a sua bênção, queridos. É isso que Deus está falando, ó, versículo 19, ó. Vocês rejeitaram hoje o vosso Deus, ó, que vos livrou de todos os males e trabalhos, mas disseram, não, constitui-nos um rei sobre nós. Né? Então Deus falou, olha, eu estou atendendo vocês, tudo bem, mas isso é uma escolha de vocês. Antes era eu que liderava vocês, eu que controlava vocês, Deus estava dizendo, eu sou o pai de vocês, que cuido de vocês, mas vocês não quiseram, vocês quiseram ser como as nações, tudo bem, eu respeito e vou entregar a vocês a bênção. Ou seja, nós lemos ali que o melhor que tinha em Israel, queridos, era o Saul, tá? Era o melhor que havia em Israel, tanto em beleza, como altura, como força, como sabedoria, e também o próprio Deus derramou sobre a vida dele o Espírito Santo, que é a maior capacidade que o homem pode ter, né? É o Espírito Santo que nos capacita. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Então eles iam, no meio de toda a congregação, escolher o rei. Eles iam ver que Deus estava escolhendo, né? Mas Deus já havia escolhido, né? Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor, ele está escondido entre a bagagem. Então Saul ficou com muito medo, queridos, e vergonha, e ele se escondeu entre a bagagem. Ele sabia, né? O profeta já havia dito que ele era o escolhido, e ele se escondeu entre a bagagem. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo, vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando, viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino e escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para sua casa. Também Saul se foi para sua casa a Gibeá. E foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Então Deus já tocou, né, algumas pessoas para irem com o Saul, né, para casa, porque a partir daquele momento ele foi ungido rei, né? Mas os filhos de Belial, lembra dessa expressão? O que são filhos de Belial? Homens perversos, disseram, como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não trouxeram presentes. Porém, Saul se fez de surdo. Você vê que sempre tem isso, queridos, né? Os filhos de Belial é aqueles que não aceitam a vontade de Deus. Porque se Deus mostrou perante todo o povo que foi escolhido, mostrou que caiu a sorte sobre a tribo, sobre a família e chegou até Saul. Mais do que isso, Deus tinha dito ao homem de Deus, Samuel, o profeta respeitado e amado por todos, queridos, né? Deus tinha avisado ele, tinha ministrado a ele, né? Revelado a Samuel que Saul seria o novo rei. Eles não acreditavam. Por isso são chamados de filhos de Belial. Amém, queridos? É assim que funciona, meus amados. Se a palavra não te convencer, queridos, nada vai te convencer. Eu lembro daquela passagem que Jesus ele fala do rico e de Lázaro, né? O rico ele vai para o inferno e Lázaro vai para o seio de Abraão. E tem um momento que o rico ele fala assim, Senhor, manda alguém lá, Abraão, manda alguém na minha casa paterna, avisar para os meus familiares, para os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar. E a resposta de Abraão falou assim, eu já enviei, eles têm Moisés e os profetas. E o rico ele fala assim, não, Senhor meu, não, eles não vão acreditar, manda alguém dentre os mortos, porque daí eles vão acreditar. E a resposta de Abraão foi, se eles não acreditam em Moisés, não acreditam nos profetas, nem que alguém ressuscite dentre os mortos, eles não se deixarão persuadir, ou seja, eles não vão acreditar. Então, se não acredita na palavra de Deus, não acredita mais em nada, não adianta convencer. A palavra de Deus eu não confio nela, então se a verdade não é o suficiente, o que vai ser suficiente para acreditar? Qualquer mentira é fácil de acreditar, queridos. Mas a verdade, queridos, são poucas pessoas que acreditam. E são essas pessoas, queridos, que vão ser salvas, tá? Porque Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a verdade é Jesus Cristo. Glória a Deus. Samuel capítulo 11, queridos. Vamos aproveitar então para nós render a nossa leitura. Então subiu Naás, Amonita, e sitiou Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás, faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás
Amonita lhes respondeu: farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direito, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Você vê que o inimigo, queridos, nosso inimigo é espiritual, né? Hoje nós sabemos que são principados e potestades. O inimigo ele não tem prazer em fazer aliança conosco, igreja. Ele quer nos humilhar. Então não tem um acordo com o mundo. Por isso que nós não podemos nos colocar, queridos, em amizade com o mundo, queridos, né? O mundo ele não quer que você tenha a sua vida, que você seja feliz, que você possa negociar e viver em paz e harmonia com o mundo. Não, ele quer te humilhar. Você vê aqui, ó, isso aqui representa bem o mundo hoje, queridos, né? Porém, o Naás, ó, o Amonita, né, que estavam vencendo, estavam ameaçando de invadir Israel, ele diz assim, ó, eles falaram para ele, faz aliança conosco, ele diz assim, ó, farei aliança convosco sob a condição de serem vazados os vossos olhos direito, eu vou furar o olho direito de vocês, ó, trazendo assim vergonha sobre todo Israel. O que o mundo quer de nós? Quer nos humilhar, queridos, né? É sempre assim, o mundo ele faz a gente pensar que nós somos alguma coisa e vem e nos humilha, né? Nós sempre tem problema, queridos, né? Nunca é o suficiente. Então não tente agradar o mundo, queridos, né? Você vê isso praticamente quando você não conhece Jesus, você que é de Jesus hoje, como você nunca vai agradar as pessoas, né? Você corta o cabelo, porque você cortou o cabelo, você estragou o teu cabelo, você deixa o cabelo crescer, não, porque o cabelo grande é feio por causa disso, daquilo. A mulher, né? Ela pinta o cabelo de uma coisa, essa cor não ficou bem, né? Vou dizer uma coisa como o ministério, né? Se o pastor ele passa muita necessidade financeira, porque ele não tem nada para acrescentar, ele está derrotado, como é que ele vai abençoar a vida de alguém? Se ele tem alguma coisa, ele é ladrão, né? Se ele é novo, porque ele é muito novo. Se ele é velho, não, porque é muito velho. Se ele faz teologia, porque ele faz teologia nesse lugar. Não, mas esse lugar o melhor é aquele. Se faz naquele, não, porque aquele lá é demais. Ou seja, nunca tá bom, queridos, né? Se a igreja, ela tá cheia, porque a igreja tá cheia, mas é por causa disso e disso. Se a igreja tá vazia, não tá vazia porque não é de Deus. Ou seja, sempre no mundo você nunca vai agradar. Por que eu vou à igreja? Por que você vai à igreja? Pelo mesmo motivo, queridos, que nós estamos vendo essa live, para aprender de Deus a palavra de Deus. O carro-chefe, queridos, né, do culto, como aqui no programa, é Deus falando conosco através da sua palavra. Não é através de profecia minha, queridos, né? Mas é através da palavra. A palavra que nos fortalece, que traz a salvação em nós, que faz nós conhecermos a Deus. Nós também temos a oportunidade, que é muito importante, de adorar a Deus através dos louvores, de oferecer a Deus, estou falando no culto, né? As nossas orações, a nossa gratidão, o nosso agradecimento, tudo isso a gente oferece a Deus. Mas o mais importante não é o que nós oferecemos a Deus, mas o que Ele nos oferece. E Ele nos oferece através da leitura da palavra que é ministrada no culto. A mesma coisa o que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento. É aprender de Deus através do quê? Não é de homens, disso ou daquilo, mas é da palavra dele, do próprio Deus nos ensinando. Glória a Deus, queridos. Isso não importa se a igreja está cheia, está vazia, se a cadeira é uma poltrona almofadada, se é uma cadeira de plástico, se o som ele é de alta qualidade, se tem ar-condicionado na igreja, não tem. Ou seja, quem se importa com isso é quem não conhece a Deus, queridos. Amém? É claro que se a gente puder, a gente vai melhorando a nossa igreja, vai colocando uma poltrona melhor, a gente vai instalar um ar-condicionado, a gente vai melhorando conforme a condição e a permissão de Deus. Nunca para imitar o mundo, né? Porque hoje você vê muitas igrejas, queridos, que parecem boates. Toda preta, com luzes coloridas, com fumaça, né? Gelo seco de fumaça. Isso não é, querido, né? Isso é a igreja imitando o mundo para atrair as pessoas do mundo. A desculpa é para que o povo se sinta bem. Mas, na verdade, queridos, a igreja ela não tem muita diferença do mundo. Você vê hoje as igrejas, quantas igrejas estão pintando de preto? Né? Quantos louvores hoje, queridos, imitam as músicas do mundo? Parece que é uma paródia do mundo, a música do mundo. Eles pegam as músicas do mundo, colocam uma letra, entre aspas, evangélica e olha, agora tá bonito. Amém, queridos? Vamos continuar então. O diabo, quer dizer, não quer teu bem, tá? O mundo, ele não quer teu bem. Não faça amizade com o mundo, porque ele não vai, ele quer fazer o quê? Nesse caso aqui, ó, vazar o seu olho direito, quer te humilhar, tá? Quer te mutilar, quer te colocar para baixo, né? Como diz aquele ditado, fazer você comer o pão que o diabo amassou. Você vê que hoje, né, voltando ao assunto, você vê que hoje eles estão incentivando as pessoas a comer carne de insetos. Então, o que é isso? Que se não é humilhar a humanidade? Porque tem gado. Hoje falam mal da carne bovina, que não pode, que é isso que faz mal. Como que vai fazer mal a carne, queridos? Não, a carne faz mal. Faz mal o quê? O que é bom? Essas comidas que estão cheias de processos, né, industriais, que tem um monte de porcaria nela para conservar, isso é bom? Porque é isso que eles falam que é bom. Mas a comida hoje, você vai tomar um leite, né, direto da vaca, do produtor, você não pode comprar.
Você consegue comprar se você tem alguém que você conhece, vai lá e compra sem falar nada. Mas o produtor mesmo, ele não pode pegar e colocar esse leite em vasilhas e vender para a vizinhança ou no mercado, porque não é aceito, porque um órgão do governo, né, chamado Anvisa, ele não vai permitir que você faça isso. Porque é perigoso, você pode morrer. Mas você hoje toma um leite que não é leite. Esse leite de caixinha que você toma não é leite, queridos. Né? Ali tem formol, tem água oxigenada, tem um monte de coisa ali que eles nociva, nociva. Você pega uma caixinha de leite, está escrito proibido dar para uma criança menor de 3 anos. Ué, mas leite não é um alimento básico para as crianças? O leite é, esse não. Vocês estão entendendo, queridos? Esse pode, você pode comercializar e vender, mas aquele que é puro, que é aquele que faz bem, não querem. Por quê? Porque faz bem. A carne, porque faz bem. O ovo, você vê que hoje você compra ovo já num vidro em conserva. Não digo o ovo inteiro, só a gema e a clara do ovo. Você compra hoje em lugares, aí você vai comprar para confeitaria, geralmente para padaria, já vem em caixinha de 1 litro. Existe ovo já falsificado, ovo é sintético, querido, sendo vendido. Olha, e o ovo é um alimento que não tem nada, saiu da galinha, está ali o puro, e dentro do ovo tem uma vida, né? Ali do ovo nasce uma vida. Um pintinho sai dele uma vida inteira, ou seja, então o ovo é um dos alimentos mais saudáveis. E foi passado, alguns anos atrás, que o ovo tinha um colesterol que, meu Deus do céu, ia matar as pessoas. As pessoas não podiam comer ovo, era 1, 2 no máximo por dia. E hoje você descobre, tem pessoas que fazem uma ciência de verdade, que ensinam que o ovo você pode comer. A fritura, o óleo que as pessoas fritam no ovo, isso sim faz mal. Mas o ovo não faz mal. O ovo cozido, o ovo mexido, se você fizer com pouco óleo, com azeite de oliva, alguma coisa, isso vai fazer só bem para você. Além de sustentar, vai trazer coisas boas. Outra coisa que é barato, queridos, né? O coco. O coco é um excelente alimento também. Só que não é falado. O que é falado? Se você tomar um remédio hoje, qualquer remédio natural, o que acontece? Você vai ver um monte de vídeo falando que isso faz mal, isso não pode, isso é perigoso. Mas você consumir esses remédios caros, não, isso é o melhor para você. Aí você consome um para dor de cabeça, ataca teu fígado. Daí você tem que tomar um pro fígado que ataca o coração, que ataca isso. Quando vê, você sempre está dependente disso. Ou seja, o mundo ele quer vazar os seus olhos, é isso que está dizendo nessa palavra. O mundo quer te humilhar, quer te tornar dependente, escravo. Então não se alegre com o mundo, queridos, não se sujeita a ele. Abre o teu coração para a verdade, que é a palavra de Deus, e seja abençoado por Deus. Em nome de Jesus Cristo. Aí o rei falou isso então, né, para os anciãos de Israel, né? Aí eles fizeram assim, ó, versículo 3. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: concede-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel. Não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Ou seja, eles não tinham força nem poder para fazer isso. Eu vou buscar, eles falaram. Deixa eu buscar, ver se alguém vai nos socorrer. Dá 7 dias então para nós. Se ninguém tiver poder para nos socorrer, vocês vazam nossos olhos, né? É assim que o povo de Israel vive hoje. O povo de Israel, eu digo até nós hoje, né? As pessoas se sujeitam, queridos, né? A essa afronta do diabo, né? Essa humilhação de Satanás. Versículo 4. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram esse caso ao povo. Então o povo chorou em alta voz, porque sabia que os inimigos queriam humilhar mesmo o povo de Israel, vazando o olho direito. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu tais palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de boi, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros que disseram: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. Você vê aquele Espírito de Deus, né, o Espírito Santo sobre a vida dele, deu aquele up, né, aquele espírito de liderança que é o Espírito de Deus, né? E ele, você vê, cheio do Espírito Santo, nós vimos ali que o Espírito tomou Saul, ele cortou, partiu aquela junta de boi e mandou para todas as tribos e falou: assim vai ser feito ao boi de todos vocês que não comparecerem, né, nessa reunião. E todo o povo, você vê que coisa interessante, ó. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, ó. Deus fez com que o povo temesse, ó, e saíram como um só homem. Contou-os em Bezeque. Dos filhos de Israel havia 300 mil, dos homens de Judá 30 mil. 330 mil homens. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo: assim direis aos homens de Jabe-Gileade: amanhã
Quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes de Gileade, eles se alegraram. Então mandaram um recado para os homens de Jabes de Gileade que receberam aquela afronta e falaram: amanhã vocês vão ser socorridos. E disseram aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vós outros, então nos fareis segundo o que melhor vos parecer. Então eles foram espertos e falaram aos amonitas: olha, amanhã nós vamos nos entregar a vocês, vocês fazem o que vocês quiserem de nós. Mas eles já sabiam, já tinham a notícia que eles seriam socorridos. Sucedeu que, ao outro dia, Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Trazei-o para aqui para que o matemos. Você vê que então Deus livrou, né? Deus livrou Israel das mãos dos amonitas através da vida do rei Saul, né? O rei recém-ungido Saul. Então o povo disse assim, ó: cadê aqueles homens, né? Os homens de Bilial que diziam assim: Saul reinará sobre nós? Trazei-o aqui para que matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. O próprio Saul poupou eles, ó. Disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei, perante o Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas, e Saul muito se alegrou, ali com todos os homens de Israel. Uau, queridos, que linda essa história, né? Agora sim, Samuel capítulo 12. 1 Samuel capítulo 12. Então disse Samuel a todo o Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto disserdes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci, estou cheio de cãs, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? E vou-lo restituirei. Então responderam: em nada nos defraudastes, nem oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. Ou seja, Samuel chamou todo mundo e ele ia entregar o cargo dele, porque agora não seria mais juiz, porque o povo tinha um rei. Aí Samuel chamou eles e falou assim: então alguém pode vir, todo mundo aqui, todo o povo de Israel. Quem é de vocês que eu roubei, que eu tomei o boi, o jumento, que eu aceitei suborno? Porque eu quero que fale agora para que eu possa restituir e entregar, se eu fiz isso. E o povo, né, você vê que coisa interessante, o povo todo respondeu: olha, Samuel, você nunca nos defraudou, nunca nos oprimiu, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. Ou seja, Samuel foi um líder, né, muito honrado e temente a Deus, ó. Mas infelizmente os filhos dele não eram como ele, né? E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros. O seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Ou seja, então vocês estão dizendo que Deus é testemunha, que eu nunca roubei nada de vocês. E eles falaram: Deus é testemunha, o Senhor nunca roubou nada de nós, Samuel. Então disse Samuel ao povo: testemunha é o Senhor, que escolheu a Moisés e Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui e pleitearei convosco perante o Senhor, relativamente a todos os seus atos de justiça que fez a vós outros e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar esse lugar. Ó, então o Samuel vai dar um puxão de orelha no povo. Porém esqueceram-se do Senhor seu Deus. Então os entregou nas mãos de Cícera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos de Moabe, do rei de Moabe, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos das mãos dos nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou a Jerubaal, e a Baraque, e a Jefité, e a Samuel, e vos livrou das mãos dos vossos inimigos em redor, e habitastes em segurança. Vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, mo dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei,
ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Tá vendo aqui bem claro, ó. Vocês falaram, nós queremos um rei. Aí o Samuel fala assim, ao passo que o Senhor vosso Deus, ele era o vosso rei, né? Vocês são um povo separado, um povo escolhido, mas vocês não quiseram ser separados, escolhidos, quiseram ser como todas as outras nações. Agora, pois, eis aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, ó, de novo, se, né? Tem muitas pessoas que não conseguem entender isso aqui como uma afronta, né? Por que que Deus tem que nos forçar? Não é forçar, queridos, é a condição. Deus não está te forçando a nada. Você que é cristão hoje, Jesus não te forçou a nada. A condição para nós sermos salvos é nós temerdes a Deus, igreja, né? Nos amar a Deus, buscar Deus e acreditar no seu Filho Jesus Cristo. Se nós não fizermos isso, ele não vai nos obrigar a fazer, mas nós não seremos salvos. Então, de novo, 14. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, ele atenderdes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandato, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. Deus está falando, filhos, vocês escolheram um rei, tudo bem. Vocês não querem que eu reine sobre vocês, tudo bem, tudo bem. Mas o que acontece? Continue temendo a Deus, porque eu sou a razão, a proteção de vocês. Eu que dou a vitória a vocês. Se vocês continuarem me obedecendo, o rei de vocês vai bem, vocês vão bem, vai estar tudo bem. Vocês vão ser semelhantes às nações, vão perder alguns privilégios de ter eu como rei de vocês, mas tudo bem, vocês vão vencer. Eu vou estar contigo, vou abençoar vocês. Versículo 15. Se, porém, não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandato, a mão do Senhor será contra vós outro, como foi contra vossos pais. Ponde-vos também agora, aqui e vede, essa grande coisa que o Senhor fará diante de vossos olhos. Não é agora o tempo da cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuvas. E sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Ou seja, o Samuel falou assim, eu vou mostrar para vocês, eu vou clamar a Deus, ele vai mandar trovões e chuva, nesse tempo que não é tempo de chuva, é tempo da cega. E para que vocês vejam que Deus, eu não estou falando por mim, é isso que o Samuel está falando, Deus está falando por mim, que vocês... Foi grave o que vocês fez, ó. E vereis que é grande a vossa maldade quando vocês praticaram perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Isso foi sério que vocês fizeram, tá? Não foi uma coisa simples. De fato, Deus tá com o coração partido, né, por causa dos seus filhos. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Todo o povo disse a Samuel, roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então disse Samuel ao povo, não temais, tendes cometido todo esse mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Olha que coisa linda, como Deus é misericordioso, né, queridos? Não vos desvieis, pois seguireis coisas vãs, porque seguireis coisas vãs, que nada aproveitam, tampouco vos podem livrar. Porque vaidade são, ou seja, não se desviem. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos ao seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-os fielmente de todo o vosso coração. Pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, preservardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso rei. Amém, queridos? Vamos para mais um capítulo, vamos para o 13, ainda dá tempo. Agora são 11h24. Hoje eu não vou mostrar, queridos, notícia, tá? Por causa as notícias estão me dando bastante problema, eu não quero parar essa leitura. Depois nós vamos fazer um outro programa e vamos colocar daí notícias novamente, continuar lendo, né, e colocar algumas notícias. Então vamos aproveitar para nós adiantarmos nossa leitura, tá? 1 Samuel capítulo 13, ó. 1 ano reinara Saul em Israel,
No segundo ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Miquimás e na região montanhosa de Betel. E 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Jonatas era o filho, tá? De Saul. E despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Então ele pegou 3.000 homens por enquanto. Lembra que ele tinha o direito de muito mais, tá? Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. E o que os filisteus ouviram, pelo que Saul se fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus. E também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão, como a areia que está à beira do mar. E subiram e acamparam-se em Miquimás, ao oriente de Bet-Aven. Você vê que era bem comum, né, queridos, as pelejas, as lutas do povo de Israel, com poucos homens, né, e os seus inimigos eram, você vê, 30.000 carros, eram bigas, né, puxadas por cavalos, e 6.000 cavaleiros, e fora o povo, né, que era uma multidão como a areia que está na praia do mar, que não dava para contar praticamente. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos e pelos penhascos, e pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão pela terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Queridos, olha, isso aqui é muito interessante, ó. Isso aqui é uma lição para nós nos dias de hoje, tá? Ó, toda a questão é: ainda não obtive a benevolência do Senhor e, forçado pelas circunstâncias, ofereceu o holocausto. Então ele tinha uma peleja agora muito importante, queridos. Os inimigos estavam realmente muito poderosos, como sempre, né? Os nossos inimigos, queridos, são mais fortes do que nós, sempre. Eles só não são mais fortes que o nosso Deus. O nosso Deus está acima de todas as coisas. Eu e vocês, nós não temos chance nenhuma, queridos, no mundo. Você não tem chance, queridos. Você sempre vai retroceder de acordo com a vontade do mundo, tá? O mundo, os filhos do mundo estão debaixo da autoridade do mundo, eles fazem o que eles querem. Alguns eles fazem pensar que estão bem, que prosperam, na hora que eles quiserem eles ceifam, eles fazem o que eles quiserem. Hoje os governos estão na mão de Satanás, você vê que, né, quem governa, né? Você vê que tem pessoas de cima que governam, bancários que governam, que tem o mundo, né, controlado nas suas mãos, queridos, né? E isso é profético, né? Tá descrito isso no livro do Apocalipse, tá, queridos? Então, você vê, Deus, ele controla tudo, mas ele permitiu que isso acontecesse. Por quê? Porque Deus não tem mais interesse nesse céu e nessa terra, queridos. A única coisa que tem a atenção de Deus aqui sou eu e vocês e todos os filhos de Deus, são as almas que pertencem ao Senhor. Tanto que ele prometeu para nós novo céu e nova terra, a nova Jerusalém que desce do céu. Glória a Deus, queridos. Então agora, quem quiser servir Satanás, vai servir. Olha, eu quero servir Roma, eu quero servir os babilônios, eu quero os medos persas, os gregos, né? E hoje em dia, seja o que for, vai seguir, queridos. A questão é, o Saul ficou preocupado com aqueles inimigos dele, e esperando Samuel, ele entendeu que Samuel estava demorando. E daí, forçado pelas circunstâncias, né, ele foi lá e mandou chamar, olha aqui, ó. Trazei-me o holocausto, versículo 9, ofertas pacíficas, e ele ofereceu o holocausto. Aí mal ele terminara de oferecer, chegou Samuel. E aí pergunta a Samuel: o que você fez, Saul? Como assim? Aí ele conta uma história, uma desculpa que todo mundo dá. Quem faz besteira, igreja, tende a colocar desculpa. Queridos,
O que Deus falar para você hoje, você está conhecendo a palavra de Deus. Procura fazer como está escrito. Não jogue desculpa diante de Deus, porque essa desculpa ela não vai colar perante Deus. Se Deus está te ensinando, é porque Ele quer que seja feito assim. Se você fizer qualquer outra coisa forçado pelas circunstâncias, você vai estar errado perante o Senhor. Porque você não deve agir segundo as circunstâncias. Você deve agir segundo a direção de Deus. É isso que um homem de Deus, uma mulher de Deus tem que ter em mente, queridos. E essa passagem, essa situação com Saul, ela explica bem claro isso. Olha que coisa interessante, eu vou ler de novo o 12. Ó. Eu disse comigo, olha, agora descerão os filisteus contra mim, ou seja, os inimigos vão vir. E eu não obtive a benevolência do Senhor. Como é que eu tenho a bênção do Senhor? É fazendo o que eu quero ou obedecendo a Deus? É isso que você deve perguntar para você. O que eu vou fazer para obter a benevolência do Senhor? É fazer o que eu acho melhor ou obedecer exatamente o que Deus me falou? Porque ele fez um sacrifício, queridos, que não era lícito para ele fazer, era para o profeta fazer. Então, se não era lícito perante o Senhor, o que fez ele pensar que ele fazendo esse sacrifício, ele teria a bênção de Deus? A bênção de Deus não vem por sacrifício, vem por obediência. Aí outra desculpa que ele deu é forçado pelas circunstâncias, ou seja, nossos homens estavam com medo, estavam fugindo, os inimigos estavam se aproximando, o tempo estava passando, você não chegou no tempo aprazado, nos dias aprazados, botou a culpa no profeta, aí esse conjunto de coisas disse para ele assim, ó, forçado pelas circunstâncias, eu ofereci o holocausto, eu fiz o que era certo. Na cabeça dele foi isso, queridos. Versículo 13. Então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente. O que é neciamente, querido? Sem sabedoria. Você procedeu de maneira nécia, como um menino, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Você sabe que o Saul não ficou com o reino, Deus passou a Davi, e Davi ficou para sempre, porque o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, também é chamado filho de Davi. Vocês entenderam, queridos, a importância disso? Poderia ser chamado filho de Saul, né? Saul teria a bênção de Deus, a casa dele eternamente, mas por causa disso ele perdeu essa oportunidade. Por quê? Por fazer algo forçado pelas circunstâncias. Em outras palavras, ó, tá bem claro aqui, ó, versículo 13. Procedeste neciamente em não guardar o mandamento do que o Senhor teu Deus te ordenou. Então, quando você não faz o que Deus manda você fazer, você está mostrando para Deus que você não é uma pessoa de confiança, espiritualmente falando. Ele não pode contar com você porque você não faz o que ele manda, você faz o que é forçado pelas circunstâncias. É isso que as pessoas têm que entender. É isso que faz um grande homem de Deus. É isso que faz uma grande mulher de Deus. Guardar aquilo que Deus manda fazer. Deus falou para fazer, faça. Esqueça que um fala, que o ungido fala, que o especialista fala, o que as pessoas querem que você faça. Esqueça isso. Você deve a sua vida, que você presta contas ao teu Deus. Amém, meus amados? Então, ao teu Deus, faça o que teu Deus mandou. E Ele vai te defender, Ele vai te proteger, Ele vai te abençoar. Se você acredita nisso, é isso que você tem que ter no seu coração. Amém, queridos? Então aqui Saul estava mostrando, olha Deus, você não pode contar comigo, porque eu não faço as coisas que você me manda, mas eu faço aquilo que me parece melhor. E a minha cabeça é pequena, a sua cabeça é pequena, Deus sabe o que você não sabe, o que eu não sei. Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Isso aqui é muito importante para a nossa caminhada com Deus. Isso aqui talvez seja o que... Até hoje, tudo que nós lemos, muita coisa muito especial, mas isso aqui com certeza está entre o top delas. Esse ensinamento vai mudar a tua vida, queridos. Esse ensinamento vai determinar se você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, ou uma pessoa que em Deus não pode contar, ele não pode confiar. Se você era uma pessoa que Deus não podia confiar, hoje você pode mudar isso, tá? Entendendo isso. Versículo 14. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Pastor, Deus já sabia que ele ia pecar? Eu faço a pergunta a vocês. Deus sabia ou não sabia que Saul ia errar? Claro que sabia. Então Deus já tinha escolhido um novo príncipe, né? Sobre Israel. E o príncipe você sabe quem é, né? Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou ao povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achava com eles ficaram em Geba de Benjamim. Porém os filisteus se acamparam em Micmas. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra à terra de Sual.
Outra tomou o caminho de Bet-Horon, e a terceira o caminho de cavaleiros do vale do Zeboim, na direção do deserto. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. Você viu que os filisteus eles tiraram todos os ferreiros da terra de Israel. Para que eles tiraram os ferreiros? Para que o povo de Israel não tivesse alguém que fizesse espada ou lança para eles, ou seja, arma para eles se defenderem. Vocês notaram, queridos, aqui o que tem hoje, queridos, na nossa vida hoje? Por que eles querem tanto tirar a condição de você se proteger? Né? Tem coisas que eu não posso falar porque hoje você vê que até a questão do meu canal eu tô tendo dificuldades a respeito disso. Amém, queridos? Deixa eu ver como que estão aqui as... Amém, queridos. Ou seja, qual que é o motivo, queridos, das pessoas hoje, elas tirarem o interesse que elas têm em tirar a condição de nós nos defendermos, queridos. Por que as pessoas fazem isso? Está aqui a resposta, ó. Porque eles não querem que você se levante, se defenda. Quando chegar uma situação, já aconteceu num país vizinho, queridos, né, na Venezuela, já aconteceu, que tiraram tudo, qualquer condição do povo se defender. E hoje você de vez em quando vê imagens, na televisão jamais, mas você vê na internet imagens do governo passando por cima do povo, com tanques de guerra, atropelando, matando. Isso é comum, e o povo não tem com que se defender. Hoje você vê pessoas, ferreiro hoje em dia, não tem ferreiro. Nem arma branca você pode ter praticamente, queridos. É controlado isso. Não é estimulado. É uma coisa necessária, mas não é estimulado. Né? A nossa proteção, armas, né? Não pode ter. E o governo de hoje, o governo anterior está falando, pessoal, se protejam. Quem quiser, olha lá, vai lá, tem os requisitos, não tem passagem, não é homem de Belial, então vai lá e faça. E agora o atual fala assim, de maneira alguma. Eu ouvi até uma notícia que eles estavam aprovar ali uma lei, um decreto, de que eles iriam com mandado de busca e apreensão na casa daqueles que já tiraram para confiscar aquilo que eles compraram e pagaram para tirar mesmo, para tirar toda a condição do povo se defender. Teve um país lá no Oriente Médio, queridos, eu não lembro agora o país, que eu vi isso já faz um ano, 2 anos atrás, que o povo, queridos, se levantou contra o governo, queridos, e eles eram bem armados. E o presidente teve que, se vocês lembram qual que é, pode escrever para mim, queridos, tá? Se vocês lembram qual que é, pode escrever ali. Eu não lembro agora. Eu mandei esse vídeo, eu tinha esse vídeo e coloquei ele no Telegram na época e mandei. Que o presidente teve que pegar o avião e fugir. A polícia estava apanhando, o exército não conseguia porque o povo tinha como se defender. Eles quiseram subjugar o povo falou, não, aqui não. Então o problema deles é isso. O que aconteceu aqui está bem claro. Ó. Versículo 19. Em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque o ferreiro fazia arma. Porque os filisteus tinham dito, por que eles falaram? Para que os hebreus não façam espada nem lança, ou seja, não tenham como se defender e nós podemos fazer o que a gente quiser com eles. É isso que eles estavam falando. Pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus, aos inimigos, para amolar a relha do seu arado, e da sua enxada, e do seu machado, e da sua foice. Então era proibido, tinha uma lei, Israel, como vocês estão subjugados por nós, vocês não vão ter ferreiro na terra de vocês. Se vocês quiserem amolar as ferramentas de vocês de trabalho, vocês vão vir aos filisteus e eles vão afiar preço, vão cobrar para isso, e vocês vão afiar com a gente e vão voltar a trabalhar. E só vão fazer o que a gente permite. Vocês entenderam como a Bíblia ela fala sobre tudo, queridos? Olha que coisa linda isso. Versículo 22. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém se acharam com Saul e com Jonatas seu filho. Só quem tinha espada era Saul e Jonatas. Saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Micmas. Acho que agora não vai dar para continuar, queridos, né? Então vamos deixar então para 1 Samuel 14, tá? Para amanhã. Agora são 11h39. A gente continua essa história, então, a partir de amanhã, queridos. Tá bom? Então marca ali, 1 Samuel 14. Às vezes eu me atrapalho aqui um pouquinho, queridos, tá? Aí vocês me ajudam. Glória a Deus que nós conseguimos concluir, queridos, tá? Conseguimos concluir o programa hoje. Foi difícil hoje, teve uma luta, tava caindo, a internet caindo e conectando e reconectando. Aparecia assim para mim. Nós reiniciamos tudo aqui e tava impossível. E depois estabilizou. Foi Deus mesmo que permitiu. Graças a Deus por isso. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Glória a Deus.
Deus abençoe vocês, queridos. Cada um de vocês que estão nos acompanhando, tá? Alguns de vocês não consigo ver as mensagens, mas todos vocês que estão acompanhando, Deus abençoe a vida de vocês, meus queridos. Faz assim com as suas mãos, ó. Que a graça, a paz, a misericórdia, as consolações do Espírito Santo, a unção e o entendimento da palavra que foi ministrada hoje, seja e esteja na vida e através da vida de cada um de vocês. E isso em nome do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Sejam abençoados. Você que crê e recebe, diga amém. Eu creio e eu recebo a minha bênção das mãos do meu Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos, queridos. Até amanhã, a partir das 10h30, se Deus quiser. E em nome de Jesus.